Olá, eu quero agradecer primeiro a Heloísa Aragão pelo convite. Eu fiquei muito contente de participar do canal Cultura em Marinque e Região, porque é uma forma de conhecer outros leitores, ter acesso a outros leitores. Eu acho muito importante, porque escritores geralmente ficam presos a uma bolha, né, a um mesmo núcleo. E quando a gente tem a oportunidade de falar para outras pessoas de outros lugares, é muito importante isso, essa troca de ideias é sensacional. Já peço aqui para vocês seguirem o canal, quem não segue, dar o like e também compartilhar com os amigos para outras pessoas terem acesso a esse material. Estou aqui para falar do meu segundo livro, o Não Vai Dar Tempo, que foi publicado pela Patuá esse ano, em 2022. Eu já tinha um outro livro, que é o Teatro da Rotina, também da Patuá, de 2018. No Teatro da Rotina, eu trabalhei com contos de histórias comuns, de pessoas comuns, e sempre inseria um elemento fantástico para tirar essas pessoas da rotina, né? Então eu trabalhei bastante com ideias de ficção científica, de terror, de suspense, né? Fantasia, mas num ambiente do cotidiano que as pessoas se identificam bastante. Já esse novo livro, eu me baseio na minha experiência como jornalista. Eu sou jornalista há 25 anos, passei por várias redações, em várias editorias diferentes, né? Essas histórias são ficções, mas elas se baseiam naquilo que eu vi ou vivi em redações pelas quais eu passei. Os personagens são todos fictícios, as situações também, mas sempre tem um pé na realidade, por mais absurdo que as histórias pareçam. Aliás, as histórias mais absurdas são mais realistas do que vocês imaginam. A ideia desse livro partiu da oficina do Submarino, do escritor Ronaldo Bressani. Em 2019, eu comecei a fazer a oficina com ele. Ele perguntou para os alunos se alguém tinha um projeto de livro, né? E eu achei interessante trabalhar essas histórias que eu tinha da minha experiência como jornalista em contos que eu poderia desenvolver durante a oficina, e acabou rendendo bastante. Eu escrevi uns 30 contos. Esse livro traz uns 20 contos, porque eu selecionei os que achei que faziam mais sentido nesse livro, né? Eu dividi o livro em editorias. Então tem começa com um editorial, depois vem carta do leitor, daí começa Brasil, ciência, política, esporte, cultura, economia, né? Tem vários cadernos no livro, né, representados. Também tentei emular um pouco da linguagem e dos temas que são tratados nessas sessões. E também os problemas que essas sessões carregam, né? Essa divisão por editorias, é claro que é uma forma antiga de se ler o jornal. A ideia era emular a leitura de um jornal. Hoje em dia as pessoas estão acostumadas com o online, então tem a home que mistura tudo, não tem mais essa divisão por cadernos quase, né? E é algo que atualiza o tempo todo também. Então esse livro ele fala um pouco da redação, do jornalismo que não existe mais, as redações antigas. Hoje em dia as redações estão cada vez mais enxutas, os veículos terceirizam muitas coisas também, com colaboradores de fora. O jornalista tem que fazer tudo, tem que fotografar, tem que diagramar, tem que ser o editor do próprio texto. As funções foram se amalgamando ali de uma forma que às vezes até que prejudica o trabalho em si. O trabalho precarizou bastante o trabalho de jornalista, né? Eu trato isso inclusive no último conto que é do caderno de empregos, né?
Eu me diverti muito fazendo esse livro. Eu costumo colocar humor nos textos, mesmo às vezes mesmo sem querer, eu acabo me rendendo ao humor, né, nessas histórias. O humor na literatura brasileira contemporânea, não é que ele seja mal visto, mas eu acho que ele não recebe o peso que ele merece, assim, a importância que ele merece. As pessoas não percebem o tom crítico do humor, como ele pode ser efetivo na ironia de vez em quando, né? Na literatura brasileira, vários exemplos, a gente tem cronistas principalmente, como o Veríssimo, ou hoje em dia o Chico Sá, que trabalham o humor de uma forma muito inteligente e contundente, né? Não tem nada de vazio, acho, no uso do humor. Esse livro ele começa com um nascimento e termina com uma morte. Então é um nascimento, no editorial ele está falando sobre o meu nascimento, eu me coloco na obra, né? E a relação que eu tenho com a profissão que eu acabaria escolhendo, né? O jornalismo. E termina com a morte do jornalismo, né? No caderno de empregos, né? O que virou o jornalismo hoje é praticamente uma ficção científica, eu pensando, fazendo uma brincadeira com o futuro do jornalismo, né? O que poderia virar a minha profissão. No segundo conto do livro uma carta na qual eu tento recordar uma carta de leitor que eu recebi num dos meus primeiros trabalhos como repórter. Eu cometi um erro bobo em um texto sobre uma exposição artística e um leitor se motivou a escrever uma carta à mão de 3 páginas frente e verso para explicar o meu erro. E eu fiquei muito com a ideia desse leitor na cabeça, de tentar dar uma personalidade para ele, entender a cabeça dele, né? Como é que ele pensava, o que motivou ele a escrever uma carta desse tamanho para explicar um erro tão bobo ali que eu tinha cometido. Há outros contos que eu recordo personagens que eu conheci, por exemplo, no conto Obituário. Eu me inspirei num obituarista com o qual eu trabalhei no estado de São Paulo, de verdade, né? O conto não é uma ficção, mas ele é inspirado nele. A ideia de dividir em editorias era porque eu poderia abordar vários temas e não ficar só tratando isso para um leitor que possa conhecer o trabalho jornalístico, né? Não é uma coisa de nicho. Eu acho que são histórias que podem interessar o público em geral por conta dessa multiplicidade de temas. Então é isso, eu espero ter mexido com o interesse de vocês pelo livro. E, mesmo não gostando, podem entrar em contato comigo, porque eu gosto muito de ter um retorno dos leitores, entender como que essas histórias atingiram cada um de vocês.